Olá, bem-vindos ao canal do Pó à Luz. Então, a aula de hoje é o disfarce sombrio. Será, gente? Será que existe algo dentro de nós muito perverso e sombrio? Será que existe... já vou começar logo de cara aqui. Será que existe esse tal do diabo? Que eu já vou explicar tudo o que é isso. Será que existe esse diabo de cada dia dentro de nós? Ah, não, eu sou uma pessoa do bem, eu não tenho essas coisas não. Deus me livre, não é assim? Vamos pensar. Eu vou trazer um conjunto de ideias aqui, então vem comigo para acompanhar isso daí. Esse assunto é sério, gente. Isso é um dos principais motivos para a contração da sua consciência. O primeiro motivo de contração da consciência a gente já falou na aula seguinte. Então, o que é a contração? A contração, o nome já diz, contraído, né? E o que é a expansão? Aumentado, né? Então, a primeira contração da consciência foi dada na aula passada, que é a sua desconexão, você fragmentado. Você não está conectado com a única força existente no cosmos. Então, ali eu dei argumentos racionais, argumentos lógicos para que você consiga escolher se conectar, sem fazer apologia a nenhum tipo de dogma religioso, livre, tá? Então, qual a proposta de hoje? A mesma coisa. Então a gente vai falar desse tema, que é justamente para você conseguir identificar essas coisas dentro de você, para que identificando, pelo pensamento lógico, você identificando, pera um pouquinho, você vai conseguir escolher, porque por hora tá tudo automático. A gente simplesmente age e reage com a vida sem maiores preocupações, ou simplesmente, eu sou assim mesmo. Eu sou desse jeito. E muitas vezes é assim, o outro que me entenda, eu sou assim e acabou. Né? Eu vi minha esposa brinca com uma frase que é assim, a síndrome da Gabriela, que tem uma música, né, da Gabriela. Eu não sei quem canta, gente, mas a música é mais ou menos assim. Eu nasci assim, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Mais ou menos isso. Sempre Gabriela, né? Não é assim? É a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim e pronto, e acabou. Ok. Só que por enquanto a gente vai fazendo... mas eu não me enquadro com isso. Calma, gente. Calma. Vamos desenrolar esse assunto. Vamos ver se você também não se enquadra. Tá tudo disfarçado, gente. É tudo muito silencioso. Muito silencioso, né? Então, será então que existe essa mazela dentro de nós? E de que forma ela está escondida? Então, vamos desenrolar esse assunto aqui, né? Porque quando o indivíduo tem a síndrome da Gabriela, na verdade, ele faz essa escolha inocentemente, porque ele não sabe o que está por detrás dessa escolha simples que parece não ser, não oferece nenhum perigo, não é mesmo? Não oferece nada, simples, eu sou assim, os outros que me aceitem como eu sou. Entende? Então, são escolhas inocentes. Então, à medida que você recebe tais informações que eu vou discorrer aqui, que eu nem sei o que vou falar, inclusive, que eu já explico como isso se processa, como esses vídeos estão se processando. Então, você consegue escolher. Não é mais uma escolha automática, né? Para quê, gente? Para que a vida pare esse ciclo. Qual ciclo? O ciclo repetitivo de trazer as mesmas coisas. Eu saio de um trabalho porque não aguento mais aquilo, não aguento aquela situação, aí você vai pro próximo trabalho. No primeiro, segundo dia, quarto, quinto, tá tudo uma maravilha. Depois de um tempinho, você vai ver que não mudou nada.
Absolutamente nada. Tudo rodando do mesmo jeito. Sabe? Mudou os personagens, mudou o cenário que você estava inserido, né? Mas as dificuldades vão ser as mesmas. Os problemas serão os mesmos, disfarçados em outros personagens que fazem parte daquele trabalho, né? Em outro cenário, a mesma coisa, relacionamento, família, seja o que for. Tudo igual. Então, né? Então, vamos ao tema. Então, o que é a palavra diabo? Diabo. Eu vou pegar minha colinha aqui, tá? Que foi a única pesquisa que eu fiz, né? E significa recusar, retrucar, argumentar, negar, caluniar, opositor ou acusador. Ou seja, aquele que nega. Nega o quê? Então, quando a gente fala da palavra diabo, tem que ter um contexto. Qual que é o contexto da palavra diabo? Então, a gente tem que colocar como premissa a ideia da existência da luz e da sombra. Ou do céu e do inferno. Tanto faz, é tudo nome. Tudo nome. Tá? Então, o diabo é simplesmente um ato de se opor a uma informação de luz, por exemplo, né? Então, vamos lá. Então, a gente entendeu aqui que a palavra diabo, quando a gente coloca o contexto céu, inferno ou sombra e luz, existe o diabo, que é aquele que se opõe às ideias da luz. É assim, esse é o entendimento do diabo. Qual é o entendimento religioso? Cristão, o entendimento moderno, religioso, de outras religiões que não são cristãs, né? O entendimento moderno e também o entendimento antigo, né? Que chegam mais ou menos tudo dentro do mesmo formato, que é um anjo caído, que cansou de viver onde estava, então ele foi negado, foi jogado para a sombra, né? Para viver na sombra. E o entendimento mais livre também traz a ideia de um espírito mau, uma energia má, ou seja, uma entidade, uma coisa, uma entidade, né? Ruim, uma entidade, fora, não está em você, não está nos indivíduos, fora, né? Então vamos lá. Vamos seguir ainda nos entendimentos, que isso vai ficar ainda melhor. Veja só. Aí existe tais os príncipes do inferno. Quem são os príncipes do inferno? Né? Lúcifer, que significa... Ó, o significado da palavra Lúcifer, gente. Orgulho ou soberba, que tem a ver com os 7 pecados capitais, não é isso? Então, quem são os príncipes, né, do inferno? Os príncipes do inferno. Vamos lá. Lúcifer. Então, orgulho ou soberba. É o que significa a palavra, gente. Olha o que significa o segundo príncipe. É o Beelzebub. Significa gula. Qual o próximo príncipe? É o Satanás. A gente usa muito isso daí, né? O que é? Ira. Significa ira. Qual que é o próximo? Esse eu não sei pronunciar, tá, gente? Asmodeus. Asmodeus. Difícil, né? Eu achei, né? Qual é o significado dele? Luxúria. E o outro? Leviatã. É a inveja.
É o significado desses supostos príncipes. E qual que é o outro? Né? É o mamon, que significa avareza ou ganância. E o último é o Belfegor, que significa preguiça. Tá. Então, esses são os príncipes. Os príncipes de quem? Do diabo. E o que é o diabo? O opositor. Então, quando a gente se opõe a alguma ideia de luz, nós naturalmente vamos manifestar uma das 7 variações que está aqui. Tá. Então, eu já dei o suprassumo aqui do assunto que a gente vai discorrer. Mas antes de falar, de começar, de dar continuidade no assunto, eu vou falar o motivo pelo qual estou falando isso. Em aulas passadas, se eu não me engano, acho que na primeira aula inaugural, né, que eu falei aqui, dando alguns relatos pessoais, eu falei sobre os passeios de balão, que eram como se fossem experiências íntimas, pessoais, que o indivíduo tem. Eu só dei esses nomes, é um jeitinho específico de explicar, usando coisas subjetivas, de propósito, gente, porque a vida é subjetiva. Então, esses passeios de balão, que foram experiências que vivi através desta escolha ferrenha de fazer autoconhecimento, de encontrar essas verdades, nessa busca. Óbvio que tive ajuda, professora Licouto, como já falei, né? Naquele vídeo inaugural. E me lembro perfeitamente de um dia eu ter feito um processo de rendição automático. Eu vou falar melhor disso depois, onde eu disse, como se fosse uma conversa íntima com essa fonte, dizendo, você que está aí, sei lá o quê. Eu me entrego, eu me rendo totalmente. Não faz o menor sentido existencial. Eu não tenho nenhum propósito de vida. Nada mais me agrada, nada mais me interessa. Né? Então, foi um processo de rendição, gente. Ó, eu vou falar disso com detalhes, não quero abrir muito aqui disso, porque não está dentro do tema. Então, esse foi uma rendição total, absoluta. Né? E nesse instante as coisas foram, aos poucos, se abrindo. Aos poucos, gradativamente. Nessa brincadeira, essa solicitação que fiz, onde entrego a minha vida para esta fonte, naturalmente, tem até, acho que uma frase bíblica que fala, não dá para servir a Mamon e a Deus, alguma coisa assim, ou seja, não dá para servir a 2 mestres. E aquilo me fez muito sentido, e eu não sou uma pessoa de ler Bíblia, de entender, nunca fui, mas eu não sei como essas frases foram brotando na minha cabeça, mas tá bom. E aí Então, esse processo de autoconhecimento, ele é profundo, porque e essa conexão, esse desejo dessa conexão maior, ela traduz essa informação bíblica. Ela traduz porque antes de entrar a luz é preciso sair a sujeira. Não dá para ter as duas coisas. Nós já servimos a 2 mestres. E a gente vai entender isso melhor. Nós já servimos. No modo automático a gente vai perceber. Então é uma coisa muito usual aí fora, né? Que é a luz e a sombra. Vivemos a dualidade, não é assim que a gente escuta? A dualidade interna, né? Para você que nunca ouviu falar sobre isso, então existem pessoas falando muito sobre esse tema. Se você está ouvindo isso pela primeira vez, fique tranquilo. Se isso despertou seu interesse, automaticamente
algo oculto e silencioso dentro do seu computador quântico vai ficar acionado e a própria sincronicidade, que é simplesmente sincronicidade, vai aparecendo para você, vai brotando lá na tela do seu celular, vai chegando uma outra pessoa dizendo uma coisa, outra, um livro que vai aparecendo. Sim, fique tranquilo ou tranquila em relação a isso. Se você nunca escutou falar sobre isso, só permita que esse fenômeno aconteça com você, dizendo: só sei que essas coisas vão aparecer, eu sei que eu não sei de muita coisa, mas ela vai aparecer para mim aqui de alguma forma, não sei como. Só permita, dê essa concessão, plante essa semente no seu feminino, para que isso fique mais intenso, ok? Embora tudo isso já aconteça com você, é um fenômeno natural, né? Então, voltemos aqui. Então, diante dessa solicitação, dessa entrega, é óbvio que o tamanho da entrega é o tamanho das experiências. Quanto mais se entrega, mais profundas serão as experiências. Quanto menos se entrega, mais rasa são as experiências. É tudo proporcional, porque você tem um livre-arbítrio. Você escolhe. Sempre foi assim. Foi você que escolheu. O seu processo de evolução, o seu processo de autoencontro consigo mesmo, sempre foi você que escolheu. Nunca vai ser ninguém que vai determinar isso pra você. Sempre foi você. Sempre foi. E sempre vai ser. Sempre. Então, nesse sentido, as experiências que tive, elas foram exatamente proporcionais, só que chegou o modo sombra, onde eu tive que olhar com profundidade, naqueles passeios de balão que já falei, né? Com profundidade, olho no olho. Eu, então, ocupava uma terceira parte nesse processo de desdobramento, onde essa terceira parte, que era eu mesmo me vendo nos cenários da vida. Então, eu mesmo me observando, olhei cara a cara o que eram esses diabos de cada dia. Aquilo foi muito, muito intenso e doloroso. Muito intenso. Porque eu não tinha a menor noção de que aquela bobagem, uma bobagem, um simples orgulho, né, uma coisa boba, né? Ai, alguém me disse aquilo, fiquei ofendido. Uma coisa boba como esta, por exemplo, que aquilo escondia este tal opositor, o seu verdadeiro opositor da luz. Agora, isso, gente, o que eu estou fazendo aqui são palavras, né? Elas não trazem toda a expressão emocional, vamos dizer assim, que isso realmente tem. Porque quando a gente está falando de percepção, a gente está falando de uma habilidade da consciência que transcende os 5 sentidos. Agora a gente só está usando as sementes a partir das ideias, né? Então, ela não consegue traduzir, não consegue. Então, isso foi muito, muito, muito punk para mim vivenciar. Então, eu fiquei, como disse, né, na primeira, acho que no vídeo inaugural, né, eu fiquei meses dentro desse processo de desdobramento ininterrupto, né, vivenciando isso. Eu era uma terceira pessoa observando tudo que foi acontecendo na minha vida, né? Nessa, em outras, enfim, né? Não cabe agora no tema. Então, isso é muito sério, foi muito perturbador para mim. Foi muito perturbador. E depois que eu fui tentando praticar, né, tirando essa mazela, tentando observar isso em mim, porque depois que você volta do passeio de balão, você põe o pé no chão e aquela sensação, aquela experiência cessa, né? Aí você tá na vida prática, que é o que a gente tá agora. Na vida prática você não tá aí sentindo nada, tá normal, só tá escutando, eu também tô aqui normal. Aí tem a vida prática, é o vamos ver.
né? Aí vem aquela outra ideia: primeiro procurai o reino dos céus e o resto lhe será acrescentado. Então aquilo veio também, brota na minha cabeça num determinado momento da vida, onde eu percebo que era isso então, porque eu não estava sentindo mais aquilo, toda aquela verdade. Eu gostaria que aquilo ficasse vívido dentro de mim, para que aquela impressão de que aquilo estava causando um dano enorme para mim, mas também estava causando um dano enorme para as pessoas que estavam no meu entorno, e não só para as pessoas do meu entorno, mas para todo o meu campo familiar e para o planeta inteiro. Então, isso foram sensações reais que foram eu as vi, mas eu as vi de um jeito diferente, não é do jeito que a gente tá olhando agora esse vídeo, diferente, né? Ela é munida de sensações, emoções que eu não vou conseguir traduzir. Tá? Não vou. Não é porque eu não quero, gente, é porque eu não tenho como fazer isso, não dá. Tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou me esforçando ao máximo mesmo, para trazer as informações lógicas mais próximas, vamos dizer assim, dessa realidade que não está nesta dimensão, mas ela é que faz girar as coisas que acontecem na vida da gente. Né? É a morada destas informações, né? Que está numa dimensão não percebida pelos nossos olhos e sentidos, mas é percebida sim pela consciência quando o indivíduo entra dentro dos seus processos de rendição, né? Que são muitos. Não é necessariamente uma rendição com a fonte primordial, mas sim rendição com outras coisas, outros formatos, que eu vou falar em outras aulas, não agora, né? Mas eu já estou dando uma prévia, porque faz parte do entendimento do que eu tenho para trazer hoje, né? Então, nesse sentido, a gente... Então, este passeio de balão, essa experiência... ela foi muito intensa, o que me faz dizer, vim aqui falar sobre isso, né? Pelo grau de importância que isso tem, né? Isso realmente o câncer da nossa sociedade, é o seu câncer, né? É a mazela principal, é o próprio diabo personificado dentro de você. Agora, vamos à vida prática, né? Em nome da vaidade, do orgulho, eu não consigo perdoar o outro. Não vou pedir desculpa. Para mim conseguir pedir desculpa primeiro, o outro tem que me pedir primeiro. Ele peça desculpa primeiro, porque eu estou certo ou eu estou certa. Então, em nome da vaidade e do orgulho, eu não perdoo. Em nome da vaidade e do orgulho, eu vou para a academia, tomo todos aqueles remédios, aqueles suplementos que destroem o meu fígado, porque é em nome da minha vaidade. Porque a vaidade é uma máscara do orgulho. Então, eu resumo todas essas facetas do diabo em orgulho e vaidade, tá? Então, em nome desta grande força que impera a gente não consegue seguir adiante, tá? Será que é só nessa perspectiva, em nome do orgulho e da vaidade, eu destruo meu corpo só para ter uma boa aparência? Em nome do orgulho e da vaidade, eu não peço desculpa, não consigo reconhecer o erro que cometi, porque eu fico até com vergonha, não é assim? A gente sente a vergonha. Vou explicar melhor sobre as frequências, o que o Dr. David Hawkins fala sobre as frequências e como elas atuam dentro de nós. Então a vergonha, ela tem essa característica de quando a gente tá com vergonha, o que a gente faz? A gente se esconde. A gente quer se esconder, não é assim? Porque eu tô com vergonha. Então, a gente fica com vergonha, e como a vergonha tem uma frequência energética muito baixa, a gente não consegue se mover na direção de escolher dar o primeiro passo. Não, eu vou pedir desculpa porque estou errado, né? E você deve estar pensando, mas eu não sou assim. Não, gente, nós somos sim.
Pode ser que você não conseguiu achar o exemplo aí ainda, mas nós somos. Então esse negócio que a galera fala aí nos templos religiosos, olha, o diabo tem várias facetas, ele tem vários esconderijos, sim. Então quando eu estou dizendo deste diabo, ele não está fora, ele está em cada um de nós. Somos nós que perpetuamos a existência desse corpo energético que a gente pode dizer de diabo, né? Então existe essa forma, vamos dizer assim, esta forma pensamento mantida pela consciência de cada um de nós. Então toda vez que o nosso orgulho chega primeiro e ele nos impede de pedir desculpa, ele nos impede de reconhecer que estamos errados, ele nos impede de enxergar novas vertentes, porque afinal de contas eu torço por time A ou B, ou para o sistema religioso X ou Y e não consigo escutar outra coisa. Então isso também é uma forma de negar. Então se tudo de se opor, então se tudo está sobre essa edge da luz e tudo é construído pela luz, ora, um pedaço da verdade está com o Zezinho, mas também está com a Zezinha, mas também está com o Beltrano, e por incrível que pareça, também está com aquele que você não gosta, com aquele que você rejeita. Então está com cada um de nós. Os pedaços da verdade estão mascarados dentro do que nós chamamos de imperfeito, que sou eu e você. Não, mas dentro de nós existe o perfeito, como a gente já explorou na aula passada, né? Então este é o diabo de cada dia, né? Então, quando eu olhei para tudo isso e vi o que isso estava causando na paralisação da minha expansão, na paralisação de entrar em contato com esta consciência, isso foi chocante. Foi chocante porque isso eu senti que era o meu impeditivo, mas que não era somente o meu impeditivo de crescer, mas era a mazela número 1 da sociedade. Em nome da vaidade, eu vou jogar bomba lá naquele país, porque afinal de contas, o meu orgulho foi ferido, né? Porque eu sou soberano, eu mando mais, eu sou poderoso, onde o outro não é nada, o outro é só o outro, o importante é a minha nação, eu enquanto presidente, vamos colocar essa ideia aqui. Então eu e meu povo, que são o povo X da minha nação, ele é importante, o resto é o resto, o meu tem que prosperar, o seu não. Então para o meu prosperar, eu preciso tirar tudo de você para que o meu prospere, né? Então é sempre essa ideia. Então a gente vai reproduzindo isso no nosso micro-universo, que é dentro de casa, com os nossos familiares. A gente reproduz isso dentro do cenário do trabalho, mas a gente vê também no macro-universo, vamos chamar assim, macro-universo, na nossa sociedade como um todo. Então os presidentes, né, eles assumem esse papel e reproduzem exatamente essa mesma mazela do diabo escondida em cada um de nós. Onde, no entanto, não existe uma diferença. Se nós pudéssemos fazer para o outro exatamente o que nós gostaríamos que fizesse para nós, exatamente como proposto por outros mestres ascensos, a sociedade teria progredido de forma geral, mas não. Nós queremos a riqueza só para nós. Nós queremos tirar benefício de absolutamente tudo. Então, aonde isso não é o diabo de cada dia, gente? Aonde isso coopera com o entendimento do uno, ou seja, tudo é fragmento da mesma coisa, e esta coisa é amor incondicional. Então aonde isso está fora? Aonde, gente? Muitas vezes eu escutei histórias do tipo, mas olha o que os nossos políticos fazem. Os nossos políticos, eles são ladrão, roubam tudo, porque eles só estão pensando em si próprio. Então vamos mudar o cenário, vamos tirar o político de lado e vamos pensar em você agora. Estou certo que em algumas vezes da vida, ou talvez não tenha acontecido nenhuma, ou talvez tenha acontecido e você se esqueceu, e você está dentro de um cenário, sei lá, dentro de uma empresa, sei lá, e tinha lá uma caneta, e você fala, estou precisando de uma caneta em casa. E você, aqui tem muita caneta, o que você vai fazer? Você vai pegar aquela caneta, vai levar para casa, porque lá tem muita, não vai fazer falta. Entende? Ou de repente uma compra sua no mercado, que a menina lá do balcão, ela não passou a compra do mercado, e você disse assim,
assim, ah, não passou, ai, mas tá bom, né? O mercado não vai ficar pobre por causa disso. Então não importa se o mercado é rico ou se o mercado é pobre, aquilo não é seu. Então o que eu tô querendo dizer, gente, que só muda o cenário. Então a gente comete os mesmos delitos, só que eles só são pequenos por causa do nosso cargo, da função que a gente executa. Porque basta você ter uma função mais elevada e você vai fazer a mesma coisa, só que você vai abranger aquilo, porque o seu cargo é maior. Porque aqui eu só posso pegar uma caneta, ou eu só posso... Ah, não vou pagar aquele negócio lá que passou errado no balcão. Passou a menor mesmo, tá tudo bem. Não vou voltar lá para resolver essa questão. Entende, gente? Então, é só porque você tá inserido dentro de um cenário onde você só pode cometer esses pequenos delitos. Agora, se você for para um cenário maior, a ganância, mamon, ganância, o significado deste príncipe do inferno, o mamon, a ganância. Então a ganância vai lhe chegar, assim como a ganância de uma simples caneta te chegou. Não vai mudar nada, porque você em outro cenário praticaria a mesma coisa, só precisava mudar o cenário. Então os grandes e pequenos delitos só depende do cenário que você está inserido. Então, quando a gente fala do diabo de cada dia, gente, ele está devidamente escondido dentro de você. E isso não fala o amor incondicional, isso não atende aos princípios da luz, né? Então, servir a luz e estar ressoando com essa grande energia é sim, gente, se desfazer gradativamente deste diabo de cada dia. Porque o que você faz para o outro, literalmente vai acontecer com você através da lei de atração ou do retorno. Né? É tudo dentro dos princípios da justiça. É porque aquele pequeno delito que você cometeu, fique tranquilo, que um delito muito parecido ou algo que não seja dentro deste contexto, mas que seja dentro de um outro contexto, mas que remete à mesma ideia, vai acontecer com você como retorno. Aí, como a gente não prestou atenção que aquilo foi um delito, a gente fica como vítima. Essa é outra máscara desta coisa que quer sobreviver, este mal que impera, esta grande doença social, né? Que é este diabo que está se opondo às ideias, gente. O que significa luz, de um modo subjetivo de entender a vida. Então, estes pequenos delitos de cada um de nós coopera para a única consciência que existe, a consciência humana, né, que traz essa ideia da consciência coletiva. Então imagina, eu só pratiquei esse pequeno delito mesmo foi o que o presidente fez, que roubou milhões, aquilo foi delito, ou aquele assassino que matou aquela pessoa, aquele assassino que matou aquela pessoa, ele só teve a coragem de fazer, mas quantas vezes com sentimentos horrorosos você não quis matar o outro, só não teve a coragem de executá-la. Mas nós já entendemos hoje, né, gente? Vou trazer aqui que todo pensamento, ele não é inocente. Ele fica registrado no HD da consciência coletiva e fica registrado dentro do seu universo feminino, porque tudo aquilo que você pensou, mesmo que inocentemente, é de sua interina responsabilidade e, portanto, vai lhe acompanhar até que um dia você encontre face a face com aquele pensamento que você achou que era inocente, para que você transmute ele, para que você mude ele, entende? Então, não tem essa, gente, de pequeno ou grande delito. Delito é delito, né? Então, a inveja, gente, a inveja, Chico, uma vez, dessa personalidade fantástica, né, que é Chico Xavier, reconhecido pelas suas obras de caridade, pelo serviço ao dispor, né, se dispondo para o outro, né? Então estou falando desta figura especificamente, né? Então esta figura certa vez disse uma coisa que eu escutei aí na rede que eu achei muito interessante e vou trazer aqui. Uma pessoa que seguia ele, né, uma devota do Chico, vamos chamar assim, ela disse assim: Chico, qual é o seu maior medo, né? Imaginando que ele não teria nenhum, né? Ele disse: o meu maior medo é a minha fera interior. Ora, uma criatura tão elevada quanto Chico, dizer uma coisa como essa
só significa que é esta grande força maléfica dentro de cada um de nós, que faz parte deste robô humano, né? Que compreende esta mente coletiva humana, né? Então estamos todos conectados. A aula anterior ajuda a gente a entender o que eu estou dizendo aqui, né? Então, ao mesmo tempo que somos um pedaço da fonte, também estamos todos conectados, porque saímos do mesmo lugar, né? Então a natureza é assim, ela é desse jeito. Não existe outra natureza lá fora, só esta natureza, e ela é deste jeito. Então por esse motivo que tudo fica registrado nesta consciência coletiva humana. Isso determina o ser humano. Então, cada um de nós, cada pedacinho desse alimenta essa consciência coletiva, perpetuando essas mazelas, ou, ao contrário, fazendo um trabalho íntimo, trabalho que você faz íntimo de se libertar dessas mazelas, né? Que é o diabo de cada dia. Você também vai ajudando, vai contribuindo para o HD desta consciência coletiva. E deste jeito, silenciosamente fazendo em você, você está contribuindo para o coletivo. Você está contribuindo para a reconstrução desta terra. Mas tudo que a gente escuta é o seguinte: não, estou fazendo a minha parte, o outro não está. Ora, será que está? Né? O outro é você, né? Então, se o outro não entendeu, você vai lá e tenta ajudá-lo. Coloca um conjunto de palavras diferentes se você pode ajudá-lo. Se você não pode, com o político, ao invés de criticá-lo, perceba que as mazelas que você enxerga nele são exatamente as mesmas que está dentro de você. Eu falei que o universo ele é autorregulável, não é? Então existe essa matemática cósmica pela lei de atração. E no livro, deixa eu me lembrar aqui, no livro Cartas de Cristo, Cristo explica nessas cartas o que é a atração por atração e atração por repulsão. Não está escrito dessa forma, gente, porque tais livros, eles trazem uma complexidade, assim, sabe? Não é tão facinho de entender. Então, eu vou trazendo algumas palavras aqui, esse jeitinho específico que eu estou falando aqui, é para que você encontre facilidade na hora de ler tais coisas, porque elas têm um jeitinho diferente de entender. Então, vai ser um pouco difícil de você conseguir entender. Então, a atração por atração é tudo aquilo que eu admiro. Então, tudo aquilo que eu admiro simplesmente passa a brotar em mim. Eu passo a desenvolver aquelas habilidades. E tudo aquilo que eu rejeito também tem a mesma conotação. Eu atraio. Então, as duas eu atraio. Então, eu passo a ter, se eu não tenho, eu passo a ter aquele defeito que eu estou observando no outro. Mas, na verdade, não é que você passa a ter, você aumenta este defeito, porque a natureza é muito sábia. A própria lei de atração, essa força eletromagnética que tem essa característica de atração por semelhança, ela faz você perceber este defeito no outro, porque ela só faz você perceber isso porque magneticamente já tem semente plantada. Essas sementes plantadas na terra que tudo germina, que eu falei em aulas passadas, ela tá plantada lá, você não sabe que ela tá lá, mas ela já tem uma árvore cinzenta. Esta árvore cinzenta, ela é a responsável por manter a atração. Ela é um ímã.
Um ímã. Então tudo que a gente rejeita, eu costumo fazer uma coisa muito legal que é o exercício do revólver. Você aponta o dedo para uma pessoa e outros 3 têm que voltar para você e você tem que ocupar esse dedão aqui. Você vai observar você mesmo de forma partidária, porque se você for um desses dedos ou esse dedo que está apontando, você não vai ver nada. Ou se você for esses dedos apontando para você, você vai tentar se defender até dentro dos seus pensamentos. Então você precisa ser apartidário, analisar a vida sem tomar partido para você mesmo. Ao contrário, você está aqui para crescer e para aprender. Ocupe esse terceiro lugar como filho, como parte filho da fonte, com aquela humildade que você precisa ter para conseguir aprender. E não é fácil olhar para os próprios erros. Por quê? O porquê que é difícil de olhar? Por causa do diabo, gente, do opositor da luz que está dentro de nós. E o que ele faz? O orgulho. A gente não aceita, a gente dói. A dor de olhar para os nossos erros é justamente por causa desta coisa que está dentro de nós. Olha, depois que eu descobri que essas coisas estavam dentro de mim, que elas construíram coisas horrorosas na minha vida, mas que estão construindo na sua também, tá? Na sua também. Então eu comecei a correr isso, seguir esse negócio dentro de mim a todo custo e ainda continuo seguindo, gente. Foi diminuindo isso, claro que foi diminuindo drasticamente, mas ainda tem essa porcaria dentro de mim, gente. Ainda tem essa porcaria, né? Mas o que é legal de observar é que isso diminuiu. Eu já não sou mais movido interinamente pelo orgulho, pela vaidade, pelo opositor. Então, se tiver que me modificar, se eu tiver que observar esse erro meu, eu vou observar com profundidade e vou abandoná-lo, custe o que custar. Porque vai doer por causa da vaidade, né? Então, toda vez que eu vou fazer qualquer coisa, eu sempre faço essa pergunta íntima: tem vaidade aqui? Tem algum sentimento de vaidade? Quero dizer isso em nome da vaidade? É porque quero me aparecer? É porque quero mostrar que sei? Qualquer coisa desse tipo, eu fico perguntando para tirar qualquer resquício de vaidade que possa ter, né? Mas ainda assim, ali na curva, tudo que dizem mesmo a respeito desse negócio, gente. O diabo tem várias facetas, fica escondido, muito bem escondido, ele tem vários disfarces. Só que, gente, o que o sistema aí fora nos ensinou é ao contrário, tá? Ele ensina que é uma entidade à parte, né? E nunca falam que aquilo é você, que está em você, e que você e não o outro é responsável, responsável sim, por tudo que está acontecendo aí fora, né? Então cada pensamento inocente que nós temos, ele não é inocente, porque ele alimenta a psique coletiva, ele alimenta o nosso campo familiar energético, ele alimenta você mesmo, produzindo coisas horrorosas para você, para as pessoas que estão no seu entorno, que você mais ama, perpetuando essas emoções, essas sensações, esses comportamentos robóticos, né? Perpetuando isso no campo familiar, no HD da consciência coletiva e no seu próprio campo. Você vai experienciar coisas terríveis em nome do diabo. Então, naturalmente, gente, quando a gente vê que na nossa sociedade, as notícias que são mais terríveis, aquelas que são mais chocantes, que fala de morte, que fala de fofoca, você vê que essas notícias, elas ganham muita repercussão na internet. Uma prova disso é os vídeos que estou fazendo aqui, né? Então, se um artista cai na rua, caí na rua, ele caiu e começou a chorar e gravou um vídeo só porque ele caiu na rua. Cara, aquilo é 1 milhão de likes, 1 milhão de curtidas, sei lá, milhares de visualizações. Agora, assuntos como este, eles não prosperam.
Então tá na cara, gente, tá mostrando o tempo inteiro o que reina nesse planeta. Então, o que mais prospera é essas escolhas que nós fazemos mecanicamente, a escolha de assistir essas coisas impactantes, essas coisas que são de curiosidade por curiosidade, gente, entra nesse outro diabo de cada dia que é conhecido como Belphegor, a preguiça. Por que a preguiça? Porque a gente tá afim do quê? Da fofoca. A fofoca é aquela informação, seja ela qual for, é aquela informação que você só quer saber por curiosidade, mas você em momento nenhum pegou aquela informação para trabalhar ela em você. Então isso é um diabo disfarçado, é um dos fatores que atrapalha, que contribui para a contração da sua consciência, que é a preguiça. Então eu escuto informação aqui, escuto lá, escuto colar, informação para todo lado. Quando você parou, peraí, deixa eu pegar essa informação, eu vou praticá-la no meu dia a dia, eu vou escutar o que o Benê está falando aqui e eu vou analisar isso, né? Porque isso é o coerente a se fazer. Ao invés de me criticar aqui das coisas que eu estou dizendo, que isso não é justo, e não, a questão de não é ser justo comigo, não é justo com você, né? Porque você vai perder a chance de encontrar uma armadilha terrível dentro de você. Saca? Então, este diabo, ele existe em cada um de nós. E ele prospera, sim, firme e forte. Então, os filmes de guerra, os filmes que são geralmente mais assim, que trazem esse apelo de muita morte, de muita coisa, são os filmes mais desejados pelas pessoas. Pode ver lá o ranking dos filmes mais escolhidos, tá? Então a gente vai ver que naturalmente nós escolhemos. Agora, legal! Agora vamos para a parte que interessa, para a parte legal. Bom, se isso é o que mais interessa, por que acontece esse fenômeno natural? Por que isso nos interessa? Por que essas notícias desse jeito nos interessam mais? Por que as fofocas nos interessam? Ah, não, você vai dizer assim, você que agora está seguindo outras coisas, tal, você vai dizer assim, não, eu não faço isso não, eu sigo outras coisas, eu me modifiquei, será que se modificou mesmo? Será? Né? Porque aí tá lá, você não assiste mais TV aberta, você não assiste mais nada disso, você vê o conteúdo que vai escutar. Agora, se você tá escutando um monte de conteúdo e não tá fazendo nada, isso é fofoca. Você só tá querendo a informação e achando que aquilo vai do nada, como um grande milagre na sua vida, como um bálsamo de esperança dentro do seu coração que vai te mudar. Não vou escutar, porque aquilo vai mudar. Vai o katsu. Não vai, gente. Não vai. Vai mudar se você colocar a mão na massa, se você aplicar os ensinamentos que escuta. Não vai mudar. Não vai, é tudo meritocracia. Lembra que a gente falou na aula passada, gente? É meritocracia, né? Então, não é só isso. Então, a inveja, né? Não sei se eu falei do Chico, comecei a falar, acabei indo para outro assunto, eu vou voltar aqui. Então, o Chico fala dessa fera, né? Esta fera interior. Mas ele coloca uma outra questão também, que outro dia eu escutei. Ele falou de uma visão que ele teve sobre a inveja. Então, isso pela lógica e pelo poder que nós temos, sabendo disso ou não, nós indivíduos, quando a gente olha o vizinho, que eu sempre uso essa expressão, a grama do vizinho sempre é mais verde. Quando a gente olha para a grama do vizinho, a gente acha que para o outro é mais fácil, que o outro tem o que tem porque ele teve sorte, porque aí a gente olha com um olhar de inveja. O que é esse olhar de inveja? Nossa, você vai começar a ficar incomodado com o outro, vai sentir um certo incômodo. Você sabe claramente que aquilo é inveja, mas você, o que você faz internamente? Você ignora aquela sensação. Você simplesmente ignora.
Aí você tenta fugir a todo custo daquele cenário que tá te causando inveja, porque aquilo lhe causa muita dor. Só que dentro de você, você deseja que ele não tenha aquilo. Não tenha. E quando você deseja aquilo, uma energia tão pesada, que o indivíduo que é o alvo da inveja, ele recepciona aquilo. Aí no outro dia ele fica, nossa, eu tô muito pesado. Ou senão ele fala, nossa, meus negócios começaram a cair. Por quê? Porque aquele indivíduo que o invejou, ele mandou uma força contrária, né? E aquela força contrária destruiu, né, aquela suposta prosperidade que a pessoa estava tendo. Mal a pessoa que invejou sabe que aquilo demandou muito esforço pessoal, né? Que aquilo que ele enxergou como bonito e belo tem muito suor e muita dor atrás, né, para se chegar lá, né? É que muitas vezes a gente, como diz um coaching aí da internet também, hoje ele é falecido, acho que é Eric, eu lembro, é da TQA, Eric da TQA. Ele disse uma coisa que me marcou, que ele disse assim, a galera, ela quer o milagre, mas a galera não quer ajoelhar para rezar. Ou seja, você quer a informação, você quer a mão, só que você não quer fazer a sua parte. Por causa da preguiça. Aí é só fofoca. É só uma informação que não vai ter o menor sentido existencial. Menor sentido. Entende, gente? Entende? Né? Seitas ocultas, né, que eu não vou citar nomes, elas dão risada, né? Que são extremamente misteriosas, elas dão risada. Outro dia, vendo uma entrevista de uma dessas seitas, os sargentões disseram, olha, eu não sei porque vocês estão falando que é tudo misterioso, que a gente trata aqui dentro do que a gente segue. Tá tudo disponível. Não tem nada misterioso. Gente, é verdade. É verdade. Tá tudo disponível. A questão é que a gente tem o modo fofoca. A gente não executa e, portanto, você não vai ter frequência, não chega lá, não observa, não vai ver nada. Não vai mudar nada. Nada. E tudo em nome deste diabo, deste opositor da luz. Você tem que se colocar no papel de filho, eu estou aqui para aprender. Então, sem ter vontade, você vai ir caminhando nessa direção, né? Que mais? Gula é outra coisa, né? Que é isso? Quantas vezes a gente já não... a gente come só para matar uma ansiedade. A gente tá ansioso ou ansiosa com alguma coisa e a gente vai lá e vamos comer. Porque tem alguma coisa dentro de você gritando que tá te causando esse incômodo e você não tem para onde correr. Aí você fala, bom, vou comer. Né? Aí você come. O que acontece depois que você come? O cara passa mal, mas no momento que você tá comendo, por causa dos elementares, dos seres atômicos, né, que estão dentro desses alimentos, eles vão te trazendo esta sensação de prazer, porque eles são mais simples e, portanto, estão mais conectados com a fonte, então vai te trazendo essa sensação de prazer, só que foi um excesso. Seu corpo não foi projetado para tudo isso. Aí ele vai gritar, né? Então tudo isso que a gente observa na sociedade é tudo um alerta, né? Essa preferência social pelo que é ruim, pelo que é mais dramático, é tudo revelando o que está dentro do seu universo feminino, daquelas crenças, daquelas árvores que estão plantadas lá dentro, que foram plantadas silenciosamente. E naturalmente tudo que roda na sua vida ininterruptamente é em razão dessa grande floresta cinzenta que já está plantada dentro de você. Por isso, gente, o autoconhecimento, que é conhecer a você mesmo, para que você, seu masculino, entenda, vá trazendo as
sementes, compreendendo o que está plantado ocultamente no seu universo feminino, na terra que tudo germina. Então esta floresta cinzenta é o que está alimentando, é o que está gerando todas as cenas e tudo que vai acontecendo dia após dia na sua vida. Por isso o autoconhecimento é crucial, o desejo do autoconhecimento é o mesmo que expandir a consciência, o desejo de aniquilar essas mazelas dentro de nós com coerência, também é o mesmo que expansão da consciência. Escolher essa conexão com a fonte primordial também é expansão de consciência, tá bom? Então, o universo, como ele é autorregulável, então, e está dentro dos princípios da justiça, né? Porque o amor incondicional não dá para um amor que a gente não consegue dimensionar. Não tem como um amor deste tamanho trabalhar fora da justiça. Então a justiça, ela está a todo vapor. De que forma? Bom, se foi você que causou um dano no ambiente, mesmo que você seja inocente, mesmo que você não saiba por que faz isso, e mesmo que você não saiba que você fez aquilo que aconteceu fora, foi você que co-criou aquilo, mesmo que você não saiba, não significa que você não terá o ônus disso, porque a vida ela tá tentando se comunicar com você o tempo inteiro, mas o opositor, as minhas ideias formadas, o que eu entendi como a vida é desse jeito, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, só Gabriela nasci assim. Então isso daí, gente, é uma escolha do lado errado. E escolheu o lado errado da história, bom? Então, isso é sério. Isso é sério, muito sério, tá bom? Então, tudo que você automaticamente escolhe pro lado de fora, sem sentir, sem perceber, vai ser natural. Tá revelando o que tá plantado na sua terra que tudo germina, as árvores cinzentas, né? Só que tudo como tá em estado de ser, você não vai perceber. Eu vou dar um exemplo prático para você entender como isso funciona. Você já entrou dentro da casa de uma pessoa e você sente o cheiro da casa dessa pessoa, né? E o cheiro dessa casa, às vezes pode te agradar, às vezes não. Você acha que é estranho, um cheiro que é daquela casa. Você vai para uma outra casa, tem um outro cheiro. É um cheiro, né? Aí beleza, aí você chega na sua casa e fala, ai que estranho, porque na minha casa não tem cheiro. Aí passa um tempão, vem uma pessoa e te diz assim, nossa, que cheiro é esse na sua casa? Aí você fala, não tô sentindo. Ou quando você passa um perfume, você só sente na hora que aplicou, porque pulverizou, né, foi pro ar. Aí quando você chega nos ambientes, a pessoa fala assim, nossa, que perfume bom. Ah, você gostou? Mas você não sente mais o perfume. Mas quem tá fora sente. Então, isso é estado de ter. Quando você passa o perfume, você sentiu ele aqui naquela hora. Depois ele passou a fazer parte do seu corpo. Você não pensou nele mais. Entrou em estado de ser. Ficou no oculto, no silencioso. É uma característica, gente, da consciência. Ela é assim. Natural. Ela entra no piloto automático. Tá? Então, a mesma coisa do cheiro. Então, você está acostumada com o cheiro da sua casa. Então, você não vai sentir, porque está em estado de ser. Mas quem vem do lado de fora sente. É um cheiro da sua casa. Cada casa vai ter um cheiro específico. Mas quando você vai para a casa do outro, seu nariz não está acostumado, ele vai sentir. Porque não está em estado de ser com aquele cheiro. Agora vamos mais longe. Aí você ficou um tempo dentro daquela casa. A hora que você entra nesse ambiente que você sentiu que o cheiro é diferente, não é a sua casa. Aí você ficou um tempo, depois de um tempo, o que aconteceu? Você esqueceu. Você não sentiu mais aquele cheiro. Parou de sentir. Entrou em estado de ser. Entra no modo robô, automático. Ou seja,
Já vira automático. Gente, a realidade da vida da gente só existe a realidade porque existe esse formato operante da consciência para gerar os acontecimentos de forma automática, rápida, muito rápida. A mente entende, seleciona as informações, entende do jeito dela, guarda, acredita, manda na terra que tudo germina e aquilo passa a cocriar os cenários da sua vida ininterruptamente. Atendendo a primeira lei hermética, mental. Então tudo que você enxerga, todos os cenários que vão chegando na sua vida, passo a passo, segundo a segundo, é em razão de tudo que está plantado nessa formatação da terra que tudo germina. Seria o HD da sua realidade. Então, as coisas que a gente vê em comum é porque são coisas que são alimentadas no HD. No HD da consciência coletiva terráquea. Então a gente vai ver a mesma coisa. Porque é tudo mental. Tá? Esse assunto eu vou discorrer melhor, tá? Em outro momento. A própria lei de atração, essa característica de a gente observar a vida, tudo que está plantado dentro de nós, a gente vai observar com frequência. Tudo que a gente gosta, é atraído, a gente vai gostar mecanicamente para fora. Tudo para nos mostrar. O tempo inteiro a vida nos mostrando aonde está errado. Mas o estado de ser faz você não perceber. O diabo de cada dia, quando a gente olha o diabo do outro, a gente fica horrorizado. Porque o diabo do outro é um pouco diferente do seu, então você vai sentir a diferença. Entende? Só que o seu diabo você não vai perceber porque está em estado de ser. Mas o diabo do outro você vai perceber. Aí convive com esse diabo do outro, convive com essa pessoa que você observou. Passa-se um tempo, começa a ficar comum para você, você para de enxergar isso nele. Ou nela. Tá, gente? Ó, o assunto é sério aqui. É sério. Aí o universo é autorregulável. Então, se você vai observar isso mais vezes. Por quê? Justamente para que você tenha a chance o tempo inteiro de observar racionalmente. Só racionalmente você não vai sentir que é isso. Nem tampouco vai sentir o dano que está causando. Por quê? Porque você está inocente. Você não sabe que isso causa dano. Você não está percebendo, porque tem estado de ser, você não está percebendo que isso causa dano. É comum para você, é normal. Tá? Mas por quê, afinal de contas? Levando agora, tudo é feito pela luz. Tudo é absolutamente feito pela luz. Então, por que o universo é autorregulável? Vamos lá. Gente, imagine um universo vazio. Sem absolutamente nada. Absolutamente nada. Aí a gente coloca os pedaços da fonte. Vamos imaginar, nesse nada, se a tua cabeça pensou numa imagem preta, um nada representa o preto, um nada, um vazio, não, até essa cor que você imaginou é alguma coisa. Então, não dá nem pra pensar no nada, porque nada é nada. Então qualquer coisa que você pensar é alguma coisa. Então nada é nada. Então imagine pegar uma parte da fonte, dividir a fonte em vários pedaços, em vários fractais, e jogar ela no meio do nada. Os pedaços da fonte é toda a completude da fonte? Não, é o pedaço. O que esse pedaço precisa para aprender? Ele precisa de contraponto, ele precisa de coisas. Então, esses que a gente está falando que são os trevosos e tudo mais, e a gente mesmo, no nosso micro-universo, nós estamos trabalhando para a luz, porque estamos gerando contrapontos para o outro. Então, muitas vezes não vou enxergar o que está dentro de mim, mas observando o outro, eu posso dizer, não, aquilo eu não gostei, aquilo eu não quero pra mim. Aonde você consegue tomar decisões. Por causa das coisas.
Por causa de outros que estão perturbando o ambiente. Então, através da perturbação de outros, você consegue escolher, bom, aquele jeito eu não quero ser, porque aquele jeito perturba. Aquele jeito eu não quero. Ou de repente você pode se afinizar, gostei de ser daquele jeito. Legal, aí você está escolhendo. Mas o contraponto tem essa função. Esta função. A mazela e a dor que nós carregamos, ela tem exatamente essa função. O pacote de sentimentos dentro do robô humano é justamente para a gente ter o contraponto. Imagina você dentro de um universo onde você não tem sentimentos. Você sabe que seu pensamento é capaz de criar grandes coisas. Sabe, escuta essa voz que tudo fala e você simplesmente não tem o pacote de sentimentos e sensações. O que acontece? Você sai fazendo tudo do jeito que você quer. Agora, e se você tem um pacote de sentimentos e sensações? Olha, então se você fez alguma coisa e sentiu uma dor, você vai aprender. Isso eu não vou fazer, porque olha o que causou. Causou a dor ali, no meio que eu tô, causou dor pra mim. Então você decide não escolher. Então o próprio universo foi criando tais habilidades em nós, como sentimentos e emoções, tudo para servir como palco de aprendizado. Tudo tem esta função, uma função nobre. Quem faria isso? Bom, só alguém que tivesse um interesse real, verdadeiro, genuíno de te ensinar. Ensinar para quê? Para que você seja o próprio, ou o mais próximo do próprio possível, para que você busque isso o tempo inteiro. Só uma energia de amor descomunal poderia desenvolver tais ferramentas. Por que você deve passar pela dor? Porque é o seu autoaprendizado. O seu autoaprendizado, você vai se realmente aprender aquilo e você vai se transformar. Então eu furei o dedo 1, 2, 3, 4, chegou uma hora, cansei de furar o dedo nesse lugar que eu tô passando, você vai mudar de trajetória. Depois que você se cansou, ficou exausto de passar pelo mesmo caminho que te causou dor, o que você vai fazer? Você não aguentou mais, você decidiu de corpo e alma, não vou mais fazer esse caminho, não quero mais. A hora que você toma essa decisão de corpo e alma, você se transformou naquilo. Você não passa mais por lá, nunca mais. Porque você cansou de passar pelo mesmo lugar. Então, isso, a proposta dessa grande energia mantenedora, ela é muito grande. Ah, mas ela não está sobre nós, ela é perversa, ela quer nos ver sofrendo mesmo, é ela que está aprendendo. Não, ao contrário, gente. Ao contrário, ela quer que você se torne ela, mas ela te deixa livre. Então, a hora que você realmente desejar de corpo e alma, uma entrega absoluta, não vou passar mais por aquele caminho. Mas você teve que passar diversas vezes por aquele caminho espinhoso. Mas ele teve que ser espinhoso, teve que ter dor para você conseguir escolher de verdade não seguir mais aquele caminho. Então são esses contrapontos, gente, luz e sombra, as responsáveis pela ascensão de cada um de nós, da Terra e não da Terra, tanto faz. Tanto faz, gente. A gente está dentro de um único sistema, tá? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que é isso, né? Acho que eu não tenho muita coisa para falar a mais sobre isso. Tem muita coisa sim, muita coisa até que eu gostaria de falar, mas acho que vai gerar mais confusão do que outra coisa. O assunto não é bobo, né? É um assunto muito sério, né? E tem uma outra questão, gente, ó. Deixa aqui. Tudo é mental. Tudo é mental. Então, se tudo é mental e tudo é eterno, porque quando eu
acredito numa coisa, aquela coisa continua sendo vívida e real pra mim. Literalmente, ela se manifesta pra mim. Literalmente. Então, quando eu acredito, o acreditar é a semente forte, que automaticamente já foi pra terra que tudo germina. A terra que tudo germina faz acontecer. Então tudo é mental. Tudo é mental. Então, nessa perspectiva, vem comigo. É correto afirmar que um grupo específico de pessoas que acredita nos seres X, Y, Z das trevas, o que ela vai fazer? Ela vai enxergar esse ser. Esses seres existem? Opa, sim. Por que eles existem? Porque eles assumiram esses arquétipos do mal. Esses arquétipos que são mantidos pelas consciências através das suas crenças. São mantidos. E através das suas práticas, em escolher esse arquétipo negativo na vida prática. Chegou lá, comecei a ficar irritado com alguma coisa. O que você vai fazer? Cara, é o opositor que está em você. E não é um personagem que está fora. Já está dentro de você. É você. Você escolhe esse arquétipo negativo. Você escolhe. Então existe, vamos chamar assim, de pessoas que escolhem porque desejam todos esses arquétipos. Desejam. Se afiniza. Síndrome da Gabriela. Eu quero porque quero. Sabendo. Eu que sou assim, vou morrer assim, eu quero isso. Acabou. Tô certo. Tô certa. Então trazem a personificação daquilo. Desse conjunto energético de informações. Aglutinado por preferência. Por temas. Então, claro que existe. São muitas moradas aí fora. De meu Deus. São muitos outros seres que estão tudo junto e misturado. Então assim, a gente tem que prestar bastante atenção com aquilo que a gente se afiniza. Bastante atenção, porque isso está revelando coisas que estão registradas dentro do seu universo feminino. E como você vai lutar com elas? Você vai treinar. Entre em contato, faça uma súplica, peça se for o caso, socorro, ajuda, não sei. Desenvolva o desejo de não ter isso. Estou contando tudo isso simplesmente para que você possa observar essas mazelas em você. E tô dando nome aos bois. Não tem o cara lá fora. Então esse grupo de pessoas que vão, acreditam nessas forças, vamos dizer assim, mais densas, mais pesadas, é claro que vão manifestar. Porque suas mentes têm poder, acreditam? E todas junto, um grupo junto, consegue. Porque assim, gente, ó, o mal não vence. Ele não vence. Definitivamente ele não vence. Tudo a gente projeta pra fora, tudo foi o outro. Aí quando a gente olha pra fora, depois eu vou explicar por que a gente olha pra fora. Talvez seja a próxima aula. E quando a gente olha pra fora, a gente vai identificar isso. Claro, porque é o que tá realmente no coletivo, mas a gente acha que não tá dentro de nós. E que tudo que acontece com nós é porque nada muda lá fora. Porque o mal sempre vence, os políticos ruins sempre ganham. Pessoa boa morre cedo, a pessoa ruim, vaso ruim não quebra. Não é assim? Então dentro de nós a gente acredita com força que o mal prospera. Né? Por isso que dentro dos templos religiosos se fala mais do diabo, se fala mais das coisas perversas do mundo do que da própria fonte primordial, do próprio amor falado por Jesus ou por outros messias que alicerçam outras religiões. Pouco se fala do amor, mais se fala do diabo. Por que esse fenômeno silencioso acontece? Gente, está revelando o que está dentro de cada um de nós. É porque isso está dentro de você, você não conseguiu vencer isso dentro de você, porque não consegue olhar, porque o diabo está fora, não está em você. O Katsu não está em cada um de nós.
Entende? Então, é por isso que a gente tem a sensação de que nada muda lá fora, tá tudo um caos. Não, é porque o caos tá dentro de você, é porque você não tá conseguindo vencer. Então a própria natureza, pela lei de atração, por essas características de atração, você vai perceber lá fora exatamente o que tá dentro de você. E você vai atrair coisas e situações que são pertinentes à sua crença silenciosa, ao seu estado de ser, acreditando que o mal vence. Ao contrário, gente. Ao contrário. Tanto que ao contrário que seres mais materialistas, né? Eles simplesmente sabem que precisa de um número elevado de pessoas acreditando que o mal prospera, que o mal é mais forte, para que se mantenha todo esse sistema que nós conhecemos aqui da Matrix. Então precisa de um número elevado de pessoas, né? A exemplo disso, gente, ó, né? Esses messias, né? De cada religião desse que chegou, tanto faz. Eles foram quantos? Cara, E o resto? Todo mundo condenando. Todo mundo condenando no seu entorno. Jesus passou por isso, ninguém aceitou. Foi só Jesus? Gente, não foi só Jesus. Todos esses messias. Todo mundo rejeitou. A grande maioria rejeitou. E nós, o que estamos fazendo agora? A mesma coisa, a gente não está conseguindo escutar as informações que estão chegando agora, nem está conseguindo recepcionar, porque o que dá ibope é o artista que caiu na rua e machucou o dedão do pé. 1 milhão de likes, impressionante a bestificação, como a gente ficou bestificado, gente. Isso é grave, mas o lance, gente, não é olhar para fora e perceber que o mundo tá bestificado. O lance aqui é sério, o papo aqui é sério, é você observar isso em você. Não vai, você ficar observando o que tá fora, o seu pensamento tem força, você tá alimentando o HD da consciência coletiva e tá perpetuando esses fenômenos acontecendo aí fora. Não, você é seu templo sagrado, a sua igreja, lembra? Então vá com a sua igreja o tempo inteiro, saiba que os seus pensamentos têm poder, fique concentrado em você e encontre essa mazela dentro de você. Porque se você notou isso lá fora, tem algo escondido dentro de você. Algo plantado, porque senão você nem tinha percebido. Nem tinha percebido, porque tudo é mental. Gente, o buraco aqui é mais embaixo. O buraco é mais embaixo, né? Em tudo está para nos ajudar, para nos servir. Tudo é um grande palco de aprendizado. Tudo é um grande palco de aprendizado. Tudo é um contraponto. Mas não tem pressa, não é mesmo? Porque a gente é um ser eterno e tem uma eternidade pela frente. Porque esta fonte que tudo é eterno. Só que você também. Só que você também. Então você tem eternidade pela frente. Então você tem uma eternidade para sofrer. Como diz o professor Ali Couto, né? Ad infinitum. Aí depende de você. Ou você pode fazer alguma coisa. Se policiar. Realmente assumir o seu papel de aprendiz. Realmente assumir o seu papel de se transformar, custe o que custar. Mesmo que isso lhe cause dores profundas. Mesmo que isso seja vencer o orgulho, a dor que o orgulho lhe causa na hora de observar alguma coisa dessa em você. Você tolera o erro do outro, até tolera, mas você não tolera o seu. Morre de vergonha. Por quê? Orgulho, gente. Orgulho. Eu errei, eu tô aqui pra aprender, eu vou fazer de novo, tudo bem. Né? Então, você tem que ir recitando essas coisas dentro de você para conseguir transmutar isso, para mudar isso. Entende? Então, gente, esses assuntos aqui eu tô trazendo assim, nesse modo público, né, aqui no YouTube, eu tô trazendo nesse formato,
né? Então eu não entrei nas miúças disto, não entrei, né? Foi superficial, entre aspas. Então existe um universo à parte desse tema, né? Mas o que realmente, gente, o que realmente importa é você entender que o diabo de cada dia está em você. Eu lembro de uma frase que é assim: o mal é necessário, mas que você não seja o causador dele. O que significa isso? A gente acabou de explicar que o mal aí fora que a gente produz está servindo de exemplo para o outro. O outro está olhando e está falando, bom, aquele jeito eu não quero ser. Então você está servindo a luz. A luz, por quê? Porque tem alguém que está querendo mudar. Então ele está olhando você e seu comportamento e ele está dizendo, aquele jeito eu não quero ficar. Você está servindo ao propósito da luz. Só que você está ganhando alguma coisa? Ou seja, o mal é necessário, mas que você não seja o causador. Quer dizer, você está servindo ao propósito maior. Só que por escolha própria você não quer. Você não está conseguindo, porque não sabia de repente. Entende? Então, você está servindo ao propósito do macro. Você está servindo como exemplo. Daquilo que o outro não vai querer fazer. Só que aquele que está aproveitando o seu exemplo, esse está ganhando. Esse está ganhando. Agora, gente, vamos fazer parte do time que quer ascensionar, né? E que a gente não tenha mais exemplos de ninguém. De ninguém. Que a gente use os exemplos do passado, dos livros de histórias, e que a gente não encontre mais esses exemplos nos nossos iguais. Não encontre mais. Que possamos usar essas experiências do contraponto para a gente escolher, não, isso eu não quero, nos livros de história só, gente, só. Que os nossos iguais passem a ter cada vez menos e menos e menos este contraponto, este diabo de cada dia. Né? Então, é isso, gente. O mal é necessário, mas que você não seja o causador dele. Mas se você o for, calma, gente. Se você tá buscando e tá entendendo isso agora, e isso te trouxe alguma clareza aí mental, te trouxe uma ideia do que é esse negócio, né? E entendeu mais ou menos aí como funciona o esquema, né? Então, não tem problema se você tem o desejo de ir tirando essas coisas dentro de você. Aí seu coração vai dizer assim no momento que você errou, entre aspas: nossa, olha, fiz de novo. Permitir que essa energia que está dentro de mim florescesse de novo, não consegui vencer. Não, isso não foi, ao contrário, porque se você tá com essa gana de fazer isso, né, se você conseguir escolher isso, porque esse é meu objetivo, que você entenda isso, para que você consiga escolher na vida prática, não seguir esse caminho, não escolher isso, vencer a si próprio e a si própria, né? Então você já está fazendo alguma coisa. Então, ora você vai acertar, ora você não vai. Então tá tudo bem. Abrace você nesse momento, quando você não conseguiu vencer, abrace, né, mentalmente, e diga para você mesmo: tá tudo bem, vou acertar na próxima. Tá tudo bem, eu estou aqui só para aprender. Que a vaidade e o orgulho não me chegue nesse instante. Você conversando com você mesmo. Que o orgulho e a vaidade não me chegue nesse instante, porque inclusive nesse instante é o orgulho que entra mais uma vez. Porque a gente ainda tá treinando. Ele vai dizer assim para você, ele vai fazer doer. Nossa, não consegui acertar. É o orgulho que faz doer. Essa frase vem do orgulho. É a manifestação do próprio. Essa energia, gente, ela é real, ela existe, né? Então, tudo que é criado, né, vamos dizer assim, por outras criaturas, pelas criaturas através dos seus desejos silenciosos, das suas escolhas silenciosas,
ele nasce do mesmo jeito que todo outro ser vivo que a gente vê na natureza, com os mesmos princípios, inclusive com o seu, que é o instinto de sobrevivência, né? Então tudo quer viver, tudo quer sobreviver, tudo quer se manter vivo, né? Então este é o porquê, porque o amor incondicional, cara, é surpreendente. Não importa, coloca esses recursos ali dentro, essa informação, né? E o que é ótimo, porque isso vai fazer com que esta força energética queira sobreviver dentro de você. Então você vai ter que lutar com ela, né? E cada luta dessa que você tem dentro de você, você vai tendo mais certeza de que você não quer aquilo. Vai sendo mais forte isso dentro de você. Já viu aquele ditado que aquilo que não me mata me fortalece? Cara, isso é nobre, isso é interessantíssimo, porque não tá te matando, mas essa busca diária, você lutando com isso, aquilo te fortalece cada vez mais, até que começa a entrar essa sombra, que você vai ver que em nome da vaidade o outro fez aquilo, em nome da vaidade ele quis falar, em nome da avareza ele não quis contar uma determinada coisa, porque aquilo você ia prosperar e ele tinha que guardar aquela informação só para ele, né? Inclusive, gente, esse é um dos motivos que a gente não divulga essas informações para o outro. Muitas vezes nós temos essas informações, e essas informações nós sabemos, aquele que vai praticando sabe que elas são poderosas. Eles sabem, cada um de nós sabe, mas algo silencioso dentro de nós nos impede de contar para o outro, porque vai que o outro descobre o seu diferencial competitivo, porque são esse conjunto de informações que você vai trabalhando dentro de você, que você vai conseguindo as coisas que você precisa e que você sempre desejou. Então, a hora que você vê que isso é um poder e que é um diferencial competitivo aí fora, aí nasce com força dentro de você. Deixa eu ver como é que chama aqui. O Mamon, o tal do Mamon, é o príncipe do inferno, um dos príncipes do inferno, que é a avareza ou a ganância. Então a gente quer só pra gente. Gente, não precisa ter medo disso. Cada um de nós é muito diferente um do outro. Cada um de nós tem um pacote de preferências específico. Então, quando você ensina o outro a respeito disso, não se preocupe, ele não vai tomar o seu lugar. Ao contrário, ele vai desenvolver um talento que é diferente do seu. Ele vai desenvolver habilidades diferentes da sua. Então, cada um de nós é importante justamente porque traz um pedaço da fonte. E a fonte é muito complexa. Ela é cheia de detalhes, cheia de coisas. Então, cada um de nós tem um papel crucial justamente porque somos um pedaço. Porque trazemos preferências e vamos desenvolver talentos parecidos muitas vezes. Claro, muito parecidos, mas muito diferentes um do outro. Dá para perceber isso. Então, não se preocupe, ninguém vai tomar o seu lugar, porque tudo isso é protegido pela luz. Então tudo que você está conseguindo desenvolver é porque você foi fazendo essa escolha pela luz, né? E se você está fazendo a escolha pelo poder, através do poder só para o poder, não tem problema também. Você está aprendendo como funciona. E por isso a avareza lhe chegará ao coração. Então solte a avareza, informe para o outro. Dê tudo que você tem de você para o outro. Explique tudo para o outro, né? E perceberá a manifestação da graça ao seu entorno. O outro é quando ele estiver ali na sua vida, na sua vida e estiver passando por alguma dificuldade, ele naturalmente vai pensar em você. E quando ele pensar em você, ele vai sentir a gratidão. Nossa, eu consegui isso porque o Beltrano me ajudou. Então este próprio pensamento do indivíduo, que é poderoso por natureza, só não sabe disso, assim como você também não sabe. O indivíduo, ele vai te mandar a graça, o fenômeno da graça sendo multiplicada. Ele te manda esta graça de volta. Esse agradecimento chega em forma de força para você. Né? Agora, a avareza foi justamente o que fez a nossa sociedade esconder informações sagradas, né?
informações que iam libertar a nossa sociedade. O nosso processo de evolução está atrasado em função da ganância, do diabo, o diabo de cada um. Em vez de a gente falar que a ganância está só para o outro, porque foi aquele templo religioso que resolveu esconder todas essas informações. Mataram as bruxas, mas guardaram as receitas, não é? Então, não, gente, não. A mesma avareza que está dentro dessas instituições também está dentro de você, né? Então, a gente também tem isso. Quando a gente tem uma informação como essa, a gente encontra dificuldade. Reconheçam isso dentro dos seus corações. O professor Eli Couto, ele trouxe uma coisa interessante certa vez, que foi assim: olha, por que a sua empregada doméstica não está aqui assistindo essa aula? Não entendo. Gente, isso já está explicando muita coisa, né? Porque se a empregada doméstica daquela dona de casa que foi lá assistir aquela palestra, se ela estivesse ali naquela palestra, pode ser que ela ia descobrir como é que funciona a vida, ela não ia querer mais o trabalho que ela tem. Ou talvez ela fosse conquistar alguma coisa maior. Olha, gente, avareza. Primeiro, aquilo precisa me servir, não. Para aquele outro eu posso falar, porque aquele eu gosto. Para aquele outro eu não gosto muito, não sou muito fã, ele que se lasque pra lá, aí você não forma. E para as pessoas que estão te servindo, né, você como empresário é a mesma coisa. Não, isso daí, essas informações libertam, essas informações podem fazer o indivíduo ir muito além. Então eu não vou contar. Não para aquele pessoal, porque eu preciso deles. Gente, não é assim que funciona. Primeiro que o indivíduo não consegue assim do dia para noite, não consegue. Né? Ele vai treinando, e quando o indivíduo ele encontra um outro patamar, né, ele não vai te servir mais naquela função, realmente não vai, mas vai entrar um outro aluno, gente, um outro personagem, aí você vai treinar um outro, explicando pro outro, e assim você tá cooperando com esse crescimento planetário, e esses outros que você tá ajudando a crescer, eles vão disparar a graça, e aquilo só vai prosperar ainda mais em você, né? Porque nós estamos aqui um para o outro, nós estamos totalmente imersos dentro da consciência do outro, nós ajudamos e nós atrapalhamos, nós criamos o caos dentro da mente do outro e também criamos a harmonia, né? Agora, de acordo com aquilo que você mais está preferindo agora, os temas que você mais gosta de ver e de assistir, e isso está revelando o que está dentro de você. Só por essa análise, você já pode começar a identificar se você está destruindo mais o ambiente ou se você está ajudando a construir. Porque tudo é mental, o que você prefere. Na verdade, você está ajudando na manutenção da psique coletiva. Na verdade, quando você vai projetar alguma informação para o outro, como você gosta daquilo, vai ser exatamente aquilo que você está buscando. É tudo que sua mente vai lhe trazendo, ela é exatamente proporcional a tudo aquilo que você buscou. No despertar, você vai perceber que a sua mente vai trazer informações novas, uma palavrinha ou outra, mas ela vai buscar no seu HD tudo que você já buscou, tudo que você leu, tudo que você aceitou, conseguiu escutar com o outro estava dizendo, conseguiu escutar com naturalidade, sem criticar o outro, só escutou com humildade, aquilo ficou registrado. Aí a sua mente, na hora do seu despertar, ela vai usar aquilo, mas aquilo que você rejeitou, aquilo que você não foi buscar, você vai encontrar dificuldade de entender, porque você não foi buscar. Entende como está tudo dentro da meritocracia, tudo atende ao princípio da justiça e ao livre-arbítrio, né? Porque você vai ter que escolher tudo isso, você vai ter que ir entendendo tudo isso, ninguém o fará por você. Ninguém. Embora muitos estão dispostos a dar a mão um para o outro, mas a questão é, você está no modo vampiro de ser, ou você realmente quer se transformar? Quando a gente fala de vampiro, o que significa? Eu vou lá agora pedir aquela ajuda para o Beltrano, para a Ciclana, porque eles vão conseguir me ajudar. Não é assim?
E no entanto, você vai já com esta crença de que a pessoa vai te ajudar. Então, inconscientemente, você suga toda a energia da pessoa, porque você não foi com o propósito de querer se transformar, não foi com o propósito de escutar o que o outro tem para lhe dizer, para que contribua no seu processo de autocrescimento. Você só foi lá, assim como nós procuramos o médico me ajuda, o médico vai lá e dá o remédio, você toma o remédio e acabou. Assim como a gente quer entender de certas coisas diferentes, a gente procura o professor X ou Y para entender o que a gente precisa e acabou, o problema foi resolvido. A gente entendeu, foi treinado nessa sociedade somente a receber as coisas, né? Então eu pago, logo tenho, eu compro, logo adquiro, eu vou lá no benzedor, benzedora e eles vão tirar esse negócio dentro de mim, eles vão até tirar, gente, acontece sim esse fenômeno, né? Mas você, depois de um dia ou 2 dias, aquilo vai voltar de novo, porque a causa raiz não foi tratada, porque você só quer receber lá fora as coisas, você só quer receber, mas você não está fazendo absolutamente nada para se transformar. Então, porque você molda a sua vida, é tudo que está plantado aqui automaticamente vai ser reproduzido, então não adianta esse método, né? Esses benzedores, esse tipo de almas que aqui estão ainda, eles estão com os dias contados, né? Porque quem viu, quem não viu não vai ver mais, né? Então os últimos estão aqui ainda encarnados, né, fazendo este trabalho. Esta geração que entrou, ela não fará mais esse tipo de trabalho, né? Então não terá mais esse tipo de assistência num futuro muito próximo. Esse tipo de assistência não terá, gente, não terá. O indivíduo vai ter que encontrar sozinho, né? Porque essa geração já entende muito melhor o que a gente tá falando aqui, saca? Né? Mas é isso, gente, ó, tá tudo certo como tá, e que essas sementes que foram faladas aqui possam germinar na terra que tudo germina dentro dos seus corações, para que ela possa para que você possa conseguir escolher, para que você possa conseguir enxergar isso em você, para que você possa conseguir enxergar o que isso causa no seu meio, o que isso causa nas pessoas que você ama e também nasquelas que você não gosta, gente, porque não é com guerra que a gente vai resolver, é só com amor, não é com guerra, não adianta. Quantas vezes eu, com esse personagem aí, diabo, que é o Satanás, que representa a ira, quantas vezes, gente, eu quebrei a cabeça por causa disso, não adianta. Hoje, toda vez que chega um nervoso, alguma coisa, que eu fico irritado com alguma coisa do meio, eu simplesmente reproduzo para mim, para aquele que tá do meu lado, tento ficar calmo, respiro, né, no movimento secundário, vou entrando na calma e repito, não adianta, com guerra não dá certo, ou seja, com a ira não dá certo, não deu até agora, por que que vai dar? Agora, ao contrário, essa nova receita que estou aplicando, ela é essa que está realmente dando resultado, entende? Então, é isso, gente, ó. Eu espero que, de alguma forma, isso possa ser o seu objeto, vamos dizer assim, de escolha, que você consiga fazer essas escolhas interiores, que você consiga se observar para conseguir escolher, entende? Para sair dessa inocência, para sair desse ciclo vicioso que a vida fica trazendo exatamente as mesmas dores, esse looping de dor incessante, sabe? Então, é isso. Então, gratidão por estarem aqui, mais uma aula, né? Então, quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, gente. Se isso tá ajudando de alguma forma, significa que algo silencioso dentro de você está dizendo que este jeitinho deste personagem falar vai te ajudar. Mas não vai acontecer do dia para a noite, vai ficar registrado na sua cabeça com o passar do tempo. Isso vai lhe chegar e vai te ajudar lá na frente, quando você for fazendo as escolhas que precisam ser feitas.
né? Então, se algo aí dentro de você tá dizendo isso, se inscreve lá no canal, porque daí você vai saber quando eu tô colocando vídeos e também me ajuda, né? E o like, né, gente? Porque o like, ele vai dizer pra mim, ó, eu tô gostando, o trabalho tá legal, mas de qualquer forma, gente, eu não posso mudar o formato que ele tá sendo desenhado. Ele precisa ser dessa forma. Então, independente se agradou ou não, mas se de alguma forma foi útil e tá te servindo, você dá o joinha para que eu possa entender e sentir aqui essa felicidade no coração. Olha, serviu ali pro Beltrano. Eu não sei quem é esse Beltrano, tanto faz, né? Serviu. Ele me disse muito obrigado, legal, vou ficar feliz com a vida, feliz com a gente fica feliz, né? É isso. Não tem como outra coisa para expressar isso, né? Então aqui, gente, ó, no final do vídeo, esse finalzinho agora, eu vou deixar a playlist. Então, no finalzinho desse vídeo vai aparecer uma tela lá em cima. Então eu coloquei todos os vídeos desde o começo, porque eles são complementares. Então tá dentro dessa playlist. Você aperta lá e vai aparecer toda a playlist, tudo que eu fui falando, né, nessas aulas. Porque se você pega o assunto solto aqui, ele não vai ter a mesma profundidade, porque vários outros elementos são encaixados dentro desse diálogo que eu estou fazendo aqui. Tudo tem uma estratégia de sementes, de um indivíduo entender, de usar o seu sagrado masculino, entendendo a lógica da vida e como ela se processa, para que você consiga fazer as escolhas, gente. Sacou? Então é isso. Então, namastê. In Lakesh.